Vamos ler então, São Lucas capítulo 10, verso 38. É uma passagem bíblica bem conhecida, mas Deus traz para mim uma palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta chamou-o para entrar em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e afadigada e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, Tua palavra, Senhor, em nossos corações. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um precisa se alimentar agora desta palavra. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podeis assentar, por gentileza. Se possível, dar aquele glória a Deus, aleluia, bem forte. Isso, bem forte para Jesus, né? Porque Jesus está aqui. Quem pode senti-lo aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs. A palavra de Deus é essa, sendo uma palavra que vem aos nossos corações. Quero, em nome de Jesus, trazer aquilo que Deus tem colocado como modo de despertamento e principalmente um fator de trazer a todos que muitas das vezes estão preocupados, pensando em situações adversas e às vezes, meus irmãos, até querendo tomar decisões precipitadas. É uma palavra que vem do coração de Deus, palavra de Jesus, uma palavra evangelística. A mensagem de Jesus é maravilhosa. Então, por isso, eu gostaria que você prestasse atenção para que eu pudesse ser bem objetivo naquilo que vou trazer aqui, diante da presença do Espírito Santo. E eu creio que você receberá o que você veio buscar das mãos de Deus, e principalmente a salvação e o amor em Cristo Jesus, porque é isso que nós viemos aqui demonstrar. Aos irmãos que estão em casa, aos irmãos que estão nos acompanhando pelas lives, eu tenho a certeza que Deus também tem uma palavra para dar a cada um de vocês. Aos nossos pastores que estão aqui no Santo Altar, Deus abençoe, pastor Levi, pastor Valdemar, nosso querido irmão cantor Ivan Luiz, que daqui a pouco vai louvar mais. Deus abençoe vocês e os demais pastores. Eu tenho a certeza que a unção de Deus, ela vai entrar de uma forma maravilhosa em nossa vida. Quantos acreditam? Levante a mão e dá uma glória a Deus para ficar melhor aqui. Levante a mão. Isso, que bom. Irmãos, nós já conhecemos essa palavra. Eu acredito que 99% das pessoas que estão aqui na igreja ou em casa já tiveram o privilégio de ler esta mensagem. E não somente de ler essa mensagem, aos pregadores também tiveram a oportunidade de pregar esta palavra. É uma mensagem que aparentemente nos traz uma realidade e uma explanação bem objetiva naquilo que nós queremos orientar a igreja. Mas hoje Deus tem uma palavra para nós, nada melhor e nada mais saciável do que nós entendermos esse tema que Deus colocou no meu coração, que é este: prioridades ou fadiga. Eu vou repetir para você entender: prioridades ou fadiga.
Gostaria que você repetisse comigo: prioridades, prioridades ou fadiga. O que é isso, pastor? É um tema que eu quero explanar dentro dessa mensagem. Nada melhor do que escolher uma família, e melhor ainda escolher duas irmãs que moram na mesma casa, que têm o mesmo relacionamento praticamente, talvez tarefas diferenciadas, mas o que dá para entender aqui é que uma irmã ajudava a outra. E nós estamos vivendo uma época que precisamos entender a atualização de tudo que muitas das vezes, meus irmãos, nós temos deixado de lado, e que o Senhor Jesus quer que nós entendamos a prioridade que Ele tem colocado diante de nós. A Bíblia diz, meus irmãos, inclusive foi Lucas que escreve, ele escreve numa oportunidade baseada em uma forma de conhecimento que ele teve. Lucas não andou com Jesus, mas ele teve contatos com diversos apóstolos, e ele era, além de médico, ele era também um belíssimo escritor grego. Ele também tinha sua facilidade na literatura grega, e ele tenta demonstrar para o seu povo grego, ao mesmo tempo que ele escreve interessado aos gentios, ele também quer endereçar essa mensagem ao seu povo grego. E quando ele tenta escrever da melhor maneira possível a palavra, ele começa a escrever. Interessante que em outros evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, não tem a história de Marta e Maria, somente em Lucas, que é o terceiro evangelho sinótico. Mas João não fala de Marta e Maria como Lucas falou. Ele atentou por uma realidade. Eu não sei porque ele era muito atarefado na vida também, ao mesmo tempo que ele era médico. Quem já foi em um consultório médico, ou quem já fez consulta médica, obviamente vai ver que o médico ele é muito atarefado. Eu não sei porque, talvez ele também gostava-se de escrever, ou também ele tinha sua família. Interessa-se que ele fala de uma facilidade tão linda e maravilhosa, essa passagem, que traz para nós os dias de hoje, parecendo que Marta e Maria, ela mora logo ali, pertinho de casa. Lendo aqui, não parece que ela mora vizinho da gente? Porque às vezes acontece isso com alguém que nós conhecemos. Às vezes acontece isso com alguém que nós já tivemos convivência. Mas agora nós vamos transformar isso para quem? Para nós. Nós vamos deixar o vizinho e vamos trazer isso para dentro da nossa casa. Prioridades ou fadiga? A vida é assim. Nós temos que entender que o Evangelho de Jesus, principalmente os ensinamentos que Ele traz para nós, Jesus não perdeu sequer um tempo perdido sem nos ensinar o que fosse como fazer e como ser, e como melhorar as nossas atitudes. Em todas as áreas, em todos os ensinamentos de Jesus, Ele sempre se preocupou em nos ensinar. Ele sempre nos preocupou em nos vermos cada dia lutando para sermos melhores. A realidade é essa: se eu e você, meu irmão, não lutarmos para sermos melhores, nós vamos ficar para trás, ou se não, vamos ficar estacionados. E além de ficar estacionados, meus irmãos, nós vamos perder muitas oportunidades que Jesus tem para nós. Não estou dizendo no mundo secular, estou dizendo na nossa fé em Cristo Jesus. Percebe-se no momento em que nós tivemos a oportunidade e temos a oportunidade de orar e oramos, de jejuar e jejuamos, de ler a Bíblia, lemos a Bíblia, de ler um livro, de estudar a palavra, ou de acompanhar os eventos da igreja, ou de evangelizar, o que seja. Tudo isso você está dizendo assim: eu vou colocar uma prioridade diante da minha vida. A Bíblia diz que Jesus estava indo ao caminho, entrando na cidade, aquele povoado. A Bíblia diz que Marta chama Jesus para entrar em casa. Ela chama Jesus para entrar em casa. E quando ela chama Jesus para entrar em casa, ela não segue os padrões da época. Qual eram os padrões da época? Tinham que dar atenção. Tinha que entender a necessidade do hóspede. Tinha que entender de onde ele vinha. Se os seus pés estivessem sujos, tinha que lavar. Era uma saudação.
tinha que preparar, que se fosse um chá ou um pão, que fosse. Era uma cultura e é uma tradição. Mas ela recebe Jesus, mas ela não fica conversando e nem se interessando por Jesus. E é isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que entender na nossa caminhada. Muitos pedem para Jesus entrar em casa, muitos pedem para Jesus entrar, pede para Jesus fazer parte do seu ciclo de família, amigos, pede para Jesus entrar na tua vida, pede para Jesus fazer alguma coisa. Só que Jesus entra e depois ele fica olhando para você e você nem olha para ele. É esse detalhe de prioridades que eu quero falar. Porque nós vamos entender, meus irmãos, que Maria, ela escolheu a prioridade, mas Marta, ela escolheu a fadiga. E o que é fadiga? A fadiga nada mais é do que um cansaço exaustivo. Nada mais é, meus irmãos, de uma pessoa que ela tem a sua vida, o dia a dia, e ela sabe fazer aquilo de uma forma mecânica. Ela segue-se um ritual, ela segue-se uma forma que ela acha que está dando certo, a vida dela é aquela, e ela acha que tem que ser aquilo ali, e ela começa a ficar numa vida fadigada, ela começa a esquecer das prioridades. Muita gente se esquece das prioridades. Nós nos esquecemos, e eu vou me incluir também. São prioridades, meus irmãos, que vão mudar a nossa história, e eu vou chegar lá, eu quero que você atenta comigo. Quando Jesus entrou na casa, quem serve a Jesus é Maria. E Maria fica ao pé de Jesus. Ela fica ao pé de Jesus, ou seja, imagino ela deixando tudo para trás para ficar ao pé de Jesus. Um perigo muito grande de nós não prezar pelas prioridades na nossa vida. Nós vamos dar lugar à fadiga. E além de nós darmos lugar à fadiga, nós vamos, meus irmãos, chegar a um ponto, vamos dizer assim, o que eu fiz até agora? Para onde que eu fui até agora? O que resultou a minha vida até agora? E Jesus não quer que você fique assim. Jesus não quer que eu e você, meu irmão, lutamos e chegamos a lugar nenhum. Jesus não quer que eu e você, meus irmãos, venhamos de uma grande batalha, de uma grande luta, e de repente, na hora de você tomar a posse de um grande sucesso, que é a salvação, que é a presença, que é a realização de uma vida completa espiritual com Deus, e as demais coisas vão começar a ser acrescentadas na nossa vida de dia a dia, nossa vida material, quando nós estamos quase para chegar lá. De repente, nós não tomamos posse porque estamos tão afadigados, tão atarefados, estamos muitas vezes deixando de lado as prioridades, e às vezes, meus irmãos, são coisas que não estão nos levando a perto de Jesus, só nos distanciando dele. Às vezes, meus irmãos, é possível nós estarmos dentro da igreja e estarmos distantes. É possível nós estarmos carregando a Bíblia e estarmos distantes. É possível, meus irmãos, nós estarmos ouvindo programação de um rádio evangélico, principalmente o programa Voz da Libertação, e nós estarmos distantes. É possível, meus irmãos, nós estarmos nos preparando para vir para a igreja e mesmo assim estarmos distantes. E é um grande erro nosso. Porque nós não podemos estar distantes. Se eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que sentir Ele comigo. Se eu estou orando, Ele tem que estar comigo. Se eu estou me preparando para vir para a igreja, o culto começa lá em casa e vem num caminho, e quando chega aqui é só glória. Quando eu estou lendo, quando eu estou na presença de Deus, eu preciso senti-lo de toda a minha alma. Quantos aqui acreditam nesta palavra no teu coração? Diga glória. Olha que interessante. A Bíblia diz que Marta estava fadigada, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ela estava ocupada com muitos serviços, de um lado para o outro. Resumindo aqui um pouquinho para você entender: cabeça quente,
cabeça cheia, muitas tarefas do dia, muitas ocupações, muitas preocupações, muitos afazeres. Ela estava ali, e eu vou dizer uma coisa, meu irmão, para você. Já vi muita gente descer a marreta em Marta, mas Marta, ela estava fazendo o que era a ocupação da época. A tarefa de casa era da mulher, a tarefa da lavoura, da colheita, era do homem. Mas ela estava ali fazendo. O problema, meu irmão, minha irmã, não é estar fazendo. O problema é não ter o discernimento na hora de dar a prioridade. É você e eu, nós não termos o discernimento na hora de dizer assim: não, agora meu momento é com Deus. Agora o meu momento é que eu tenho que estar entendendo o que Deus tem para mim. Há muita gente perdida, desorientada. Há muita gente, meus irmãos, que não sabe para onde vai. E só liga para profeta, liga para missionária, liga para quem revela, liga para quem passa uma mensagem, não sei das quantas. Só liga para esse tipo de pessoas e não vai aos pés de Cristo, deixando uma prioridade com Ele. Hoje Deus está dizendo para você que tem que deixar a prioridade com Ele, e Ele vai falar contigo. Ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar. E Ele direciona. Marta estava agitada, cansada, ou seja, fadigada. Tanta coisa para fazer. Nos dias de hoje, vamos colocar as ocupações de uma casa, de um pai de família, de uma mulher dona de casa, ou de uma mulher que trabalha fora, ou de um jovem, enfim, tantas ocupações, tantas preocupações. Pastor, mas se eu não fizer, ninguém faz. Eu entendo, eu sei, porque também se eu não fizer, ninguém faz. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão: se a prioridade é você amar mais, então ame mais. Se a prioridade é você sentar com seus filhos para ouvir o que ele tem para falar, sente e ouve o que ele tem para falar. Se a prioridade, meu irmão, minha irmã, é você parar um pouquinho para ouvir o seu esposo ou a sua esposa, é para você ter um momento que ninguém mais pode fazer no seu lugar, então você tem que dar essa prioridade. Sabe por quê, meu irmão? Dessa forma você também vai estar chamando Jesus para estar contigo, porque você está amando a tua família, e a tua casa, a tua família vai estar sendo privilegiada. Privilegiada. Vai ser privilegiada de uma tal maneira. Agora veja. E ela chega até Cristo e fala para Jesus: Senhor, o Senhor não importa, o Senhor não está vendo que a minha irmã me deixou para te servir? A pessoa que está tão ocupada com as coisas, irmãos, ela está tão atarefada, ela perde a visão dos detalhes. Ela perde a visão do foco dos detalhes, do que é prioridade para a vida dela. Se nós formos ler aqui, e nós vamos entender qual era a prioridade para Marta. Era Cristo. Ela sabia que tinha que fazer os seus afazeres, mas pelo amor de Deus, Jesus entrou dentro de casa, eu tenho que parar tudo. Ela sabia que tinha que dar atenção a Cristo, ela sabia que tinha que ficar ali, mas a vida fadigada de Marta era somente ficar com seus afazeres, presa na tradição. Há muita gente preso na tradição, não se desliga, não tenta fazer algo novo na tua vida, não tenta fazer algo diferenciado. Pastor, o que é fazer algo diferenciado? É você chegar de uma maneira de você ler a palavra de Deus, a Bíblia, e ver o que é melhor para a sua família, para a tua vida espiritual, para a tua convivência com Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui e dizer: um jovem chegou até mim e disse assim: pastor, o meu pai nunca me deu um abraço, e eu nunca recebi um carinho afetivo do meu pai, de um abraço, de um conselho. E esse jovem vivia com isso. Um dia esse pai foi na igreja,
Chegando na igreja, ele ouviu a palavra de Deus e ele foi tocado pelo Espírito Santo. Porque quem toca, igreja, é o Espírito Santo. A gente pode estar aqui falando, pregando, não adianta, se o Espírito Santo não fizer a obra no teu coração aí agora, não adianta nada. E quando chegou em casa, aquele pai fez algo diferente. Chamou o filho e deu um abraço no filho, beijou o filho e disse para o filho: eu te amo, meu filho. Quando menos espera, eu vi aquele jovem na igreja alegre, contente. E eu fiquei maravilhado de ver aquela alegria. Aquele jovem chegou e disse assim: pastor, meu pai me deu um abraço, me deu um beijo e disse: eu te amo, meu filho. Ele parou assim, bem forte, e falou para mim assim: o senhor tem noção o que significa isso para mim? Passa alguma coisa na tua cabeça, pastor, ou no teu sentimento, o que significa isso para mim? Queridos, eu quero dizer para você, quando eu digo para você fazer alguma coisa e dar mais atenção às prioridades, é isso que Jesus quer. Tem pessoas que, eu digo pessoas porque é verdade, às vezes acontece, dão atenção a tantas coisas, o que vão falar, o que vão dizer, o que vão pensar, o que vão discutir. Estão usando isso, falando isso, estão agindo assim. Escuta o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Dê prioridade. Dê a prioridade de você demonstrar um amor, que Jesus vai estar do teu lado ali, amando contigo. Dê prioridade perdoando, que Jesus vai estar do teu lado também perdoando. Dê prioridade fazendo um gesto diferente de um cristão verdadeiro, que você verá Jesus também, você vai estar aos pés de Jesus. Aleluia, glória. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto Deus aqui, aleluia. Eu não estou só, porque você também está sentindo Ele. Deus está falando contigo. Lamanachuricalaia, sim, meu Deus. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas na vida que são inúteis, fúteis, são coisas que não tem muito nexo em nada, irmãos. E você às vezes esquece de se preocupar com o principal, que é a tua vida com Deus, sua família em si, seu propósito em si, o chamado de Deus para a tua vida, o chamado de Deus para mudar a história que você tanto quer e tanto deseja. Ele não quer somente que você chame Ele para entrar dentro da sua casa, como Marta fez. Ele quer que você se assente com Ele e tenha o privilégio de ouvi-lo. Que privilégio maravilhoso. Ele aproxima e ela fala assim: deixa a minha irmã comigo um pouco, o senhor não está vendo? A gente está tão cego que a gente não vê o que é mais importante, prioritário para nós. A gente está tão cego que a gente não consegue enxergar. E Jesus, irmãos, foi um professor totalmente didático para nós. Ele vai aonde a gente, meu Deus, de repente, ela dá uma palavra em um verbo imperativo, dizendo: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ou seja, você sabe o que Marta falou? Olha para cá para você entender. Marta falou assim: se ela não está me vendo trabalhar, avise ela que eu estou trabalhando. Quem entendeu aí? Deixa eu ver, vocês são inteligentes. Ela disse assim: Jesus, ó Senhor, fala para ela. Por quê? Se ela não está vendo, fala para ela. Às vezes, meus irmãos, nós oramos assim: Jesus,
salva a minha casa, salva a minha família, salva meus filhos, salva a minha esposa, né? Às vezes meu irmão ora, salva a minha esposa, a minha irmã ora, salva o meu esposo, salva Jesus, salva. Às vezes nós estamos assim: Jesus, mostra para ele que o Senhor é bom, mas eu não faço por onde. Eita Deus tremendo, hein? Eu estou igual Marta, ela está lá dizendo assim: Senhor, fala para Maria parar de te atender e me ajudar aqui, porque ela não está percebendo que eu estou trabalhando. Se você, meu irmão, não fizer a sua parte, se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos passar batido e nós não vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Nós vamos, meus irmãos, ficar para trás. Nós vamos ver a família de todo mundo sendo salva e a nossa família ficando para trás. Nós vamos ver as casas sendo abençoadas e a nossa casa ficando para trás. Mas hoje Jesus te trouxe aqui para dizer para você: eu tenho uma prioridade, eu vou te mostrar e vai mudar em nome de Jesus. Oh glória a Deus. Aleluia. Jesus olhou para ela, irmão. Jesus chegou no limite. Jesus chegou no limite. O limite dele foi esse. Percebe-se, ele entrou dentro de casa, calado, foi recebido, tudo bem. Maria chegou perto dele, acolheu ele e tal, conversando com ele, tudo bem. E Marta aqui na orelha dele, porque trabalho de casa faz barulho. As irmãs sabem que limpa a casa, é panela barulho, é vassoura barulho. Hoje em dia tem um aspirador. E Jesus está ali com Maria, e o barulho na casa. Tá certo que na época não tinha aspirador, estou dizendo de hoje em dia, né? E lá vai o barulho, e lá vai Jesus com Maria, e Marta falando. Chegou uma hora, irmão, quando ele escuta ela dizer, fala com ela alguma coisa para parar de te atender e me ajudar, ali chegou o limite. Chegou o limite dele. Eu quero dizer, irmão, minha irmã, que Jesus, ele dá um tempo para a gente acordar. Quem está entendendo aí? Deixa eu ver. Quem está acordado aí? Deixa eu ver, acordar, né? Ele dá um tempo para a gente assim se despertar. Ele dá um tempo assim: ei, acorda. Ei, olha, vamos, acorda. Ele dá um tempo para a gente cair em si e dizer: não, peraí, gente, eu estou errado. Estou precisando mudar. Estou precisando tomar um rumo na minha vida. É tanta coisa dessa vida que me preocupa. Tanta coisa material, tanta coisa secular, tanta coisa que tem sua agenda. Meu Deus, meus irmãos, a agenda, irmãos. Tem hora que você tem que pegar a tua agenda e colocar de lado assim, senão você não dá prioridade naquilo que é importante. É tanta coisa às vezes que você tem que ficar atento. Muitas vezes, meus irmãos, e você não sabe o que fazer primeiro. E Jesus está assim para você: muda, meu filho, estou te dando oportunidade. Escuta o que eu estou te dizendo, meu irmão. Deus está no tempo que você vai acordar, e hoje Ele está te dizendo o que é a melhor parte que você tem que escolher. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quando Ele escolhe os discípulos, e Ele começa a chamar André, começa a chamar os discípulos, Pedro começa a chamar um a um, vai chamando Filipe, vai convidando os seus discípulos, Ele vai chamando, meus irmãos, e de repente os discípulos vão deixando tudo e vão seguindo. Um dos maiores fatores mais interessantes que eu admiro de um dos discípulos que deixou tudo para seguir Jesus foi Levi, Mateus. Ele era um publicano. Ele era concursado do estado praticamente.
Ao mesmo tempo que ele era um judeu, ele prestava serviço para o Estado, concursado, tinha direito de salário, era bem remunerado, mas ele era publicano. E você sabe que naquela altura ele era rejeitado como todos os demais. Falando também de Zaqueu, por exemplo. Mas Mateus estava sentado na mesa, sentado ali, fazendo o seu trabalho. De repente, meus irmãos, Jesus entra, se aproxima, ele chega onde eles estão. Alguns discípulos já estavam salvos, já estavam bem, felizes. De repente, Jesus, ele olha para aquele cidadão. E Jesus faz algo que ninguém esperava. Vai lá na mesa dele e fala assim: vem cá, deixa tudo aí, siga-me. Mateus, ele deixou tudo. Além dele seguir Jesus, ele abriu as portas de sua casa para Jesus entrar. Não precisou profecia, não precisou milagre, não precisou ele ver nada, não precisou ninguém falar nada para ele. Ele simplesmente ouviu a voz de Jesus falar: siga-me, vem comigo, e ele seguiu Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, ele tinha tudo para ser um grande bem homem sucedido, mas ele preferiu seguir Jesus. Tudo que nós fizermos para Deus, decididos, quando eu digo decididos, é decididos escolher uma prioridade. A prioridade para mim, irmãos, é Cristo. E quando está em Cristo, se pode embasar ali a nossa vida do dia a dia. Amar a família, prioridade. Jesus pede isso. Amar o trabalho que faço é prioridade. Detalhe: quando você faz o que ama, não é nem trabalho, você é como se fosse uma espécie de diversão, porque você gosta de fazer. Prioridade. Cuidar da saúde, prioridade. Ah, mas Jesus vai me curar. Ele cura, mas se você não fizer a sua parte, o seu corpo é seu, você é mordomo do seu corpo. Prioridade. Ter uma casa arrumadinha, ter uma vida social, ter uma vida de comunhão, participar das atividades da igreja, um lugar para você congregar, alguém que você pode dizer assim: olha, aquele irmão é meu pastor, aquela irmã me ajuda na oração, aquele ciclo de oração eu acompanho, ah meu Deus, aquele altar, o santuário da oração eu vou lá orar. Quando nós, irmãos, damos prioridade a isso, as tarefas que estão nos fadigando, né, está ali, que está nos deixando cansado, exaustivo, isso tudo, meu irmão, você vai deixando de lado. Você vai viver melhor, você vai ter uma comunhão melhor. E sabe o que vai acontecer? Você vai estar dentro do que Jesus falou para Marta. Marta, oh Marta, andas inquieta, preocupada, fadigada, anda totalmente exaustiva. Se fosse nos dias de hoje, Marta ia direto para um psicólogo, direto para um terapeuta. Se fosse dia de hoje, ela ia direto, talvez, meu irmão, para um médico que pudesse lhe acalmar os nervos. Tu estás aí preocupada, está aí, ó, está aí desesperada. Mas uma coisa é necessária, só uma. E Maria escolheu a boa parte. Levante a mão, você que escolheu a boa parte. Aleluia. Escolheu a boa parte. Levanta a mão, você que escolheu a boa parte. Dá um glória a Deus bem alto, porque Jesus está falando conosco. Aleluia. Aleluia, aleluia. Escolha a boa parte. Tudo bem, ele poderia parar por aqui, porque já falou tudo, e eu já estou concluindo já a palavra. Ele poderia parar por aqui. Ele poderia dizer: olha, vou parar por aqui. Mas ele ainda conclui dizendo assim, ensinando ela entre prioridade ou fadiga.
prioridade ou fadiga. Ele conclui dizendo: qual é a boa parte que ele escolheu? O que é essa boa parte? Ele poderia dizer: sou eu sou a melhor parte, tem que ficar, e quando eu chego tem que parar. Ele poderia dizer isso, mas Jesus é tão humilde, que até nos seus ensinamentos, ele explica isso, e ele diz assim, ela escolheu a boa parte, e termina dizendo: e esta não lhe será tirada. Não lhe será tirada. E eu finalizo aqui dizendo para você: quando nós escolhemos a prioridade daquilo que é dentro dos nossos limites, que está de acordo com a palavra de Deus, e diante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que são as prioridades mais importantes, e deixamos, meus irmãos, que as coisas vão acontecendo, e nós estamos na presença de Deus, nosso sentimento de culpa vai ficando um pouco, nós ficamos assim, mais seguros naquilo que fazemos, e deixamos de nos culpar menos. Não sei se você é assim, talvez, já chegou no final da tarde, e chegava em casa e falava: meu Deus, eu não fiz isso, faltou aquilo. Isso é sentimento de culpa. Eu já fui assim, mas eu louvo a Deus, meu irmão, minha irmã, porque é tão bom quando nós damos a prioridade para o Evangelho de Cristo, para aquilo que Cristo nos orienta, para aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, porque nós temos uma vida mais tranquila, nós temos uma vida diante da presença de Deus. As demais coisas, meus irmãos, por isso que vão ficando para trás, e nós vamos ficando somente nos acumulando diante da presença do Senhor. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos, de tudo isso? É sentir a presença do nosso Deus do nosso lado. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós sentimos a presença de Deus do nosso lado, nós temos segurança, nós sabemos onde pisamos, nós sabemos onde olhamos, nós sabemos o que ouvimos, sabemos o que falamos, nós sabemos onde nós temos que entrar e sair, nós sabemos quem está ao nosso favor, nós sabemos que o Senhor é o Deus de Israel, e Ele vai na frente, Ele está livrando o teu povo de todas as pelejas, batalhas, e ainda que tivermos que passar, nós vamos passar com Ele, conosco, e vamos ser abençoados. Quem dá lugar à prioridade que é Cristo, meu irmão, ele tem a boa parte. O diabo vai poder lutar, o inimigo vai poder se levantar, Satanás vai poder se levantar contra de todas as maneiras, mas você vai estar na presença de Deus. Aleluia. Você vai estar na presença do Todo-Poderoso. Você vai estar diante dele, meu irmão, minha irmã, e a boa parte não será tirada. Não vai poder tirar. Alamachuri calabaia.